Bom, Bruna, primeiramente eu queria agradecer a você por ter aceitado o nosso convite. É muito bom ter você aqui. Eu fico super animada quando eu vejo uma mulher super foda na área que atua. Para quem não conhece a Bruna, ela é cientista de dados na Tribe. Hoje a gente vai ter uma conversa com ela, e então vai ser uma conversa bem informal mesmo, um super bate-papo. Então, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar para a Bruna, vão mandando no chat, levantando a mão, que aí a gente vai trocando umas ideias. Bruna, se você puder falar um pouquinho sobre você, sua formação, o que você faz, sua idade, seu bairro. Perfeito. Então tá, muito obrigada, viu, gente? Bom dia aí para todo mundo. Obrigada pelo convite. Fico super feliz, assim, de poder contar, compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência. E eu não vou acompanhar o chat, porque o chat sempre me distrai muito. Então, qualquer coisa vão Pode deixar que eu me, vou me acompanhando aqui, avisando. eu tô de olho. Beleza, então tá. Então, meu nome é Bruna, né? Trabalho aqui na Tribe desde março. E eu sou gaúcha, né? Eu moro aqui em Belo Horizonte desde 2014. E eu vim para cá por motivos pessoais e tudo mais, mas sempre trabalhei com tecnologia, né? Eu fiz engenharia de computação, formei lá em 2014, logo depois vim para Belo Horizonte. E lá no início da minha carreira, assim, eu sempre fui mais para a área de sistemas embarcados. Vocês sabem o que é sistemas embarcados? Não? Nunca ouvi falar. Tá. Então tá. Sistemas embarcados são sistemas que têm propósito específico. Então, se a gente fala assim de um sisteminha que vai. Os exemplos mais básicos é assim, numa máquina de lavar, ou num, num micro-ondas, ou até assim, aviões, né, navios, relógios, ele tem um propósito muito específico. Então, geralmente a gente usa a linguagem C, que é uma linguagem que a gente considera de baixo nível, que ela é otimizada para fazer esse tipo de processamento, assim, que a gente tem baixíssimo recurso de memória, de exposição, então, para todos esses casos, assim, a gente usa a linguagem C e a gente chama de sistemas embarcados, é esse mundo. E aí eu fiz estágio na área, meu TCC eu criei um sisteminha de automação residencial, onde tem aquelas plaquinhas Arduino, Raspberry, todos esses IoTs que a gente fala, que a gente vê hoje em dia, né? Eu usava isso na época e acabei enveredando por essa área, assim, foi o que eu me apaixonei na época e fui fazer. Vim para Belo Horizonte, continuei trabalhando com isso. Eu fui contratada numa empresa que trabalhava no ramo de energia e eles queriam montar uma equipe de desenvolvimento, assim. Eles queriam começar a criar os produtos internos, assim, porque eles trabalhavam muito com importação. E imagina, na época eles já consideravam caro, né? Imagina hoje em dia. E aí eu fui contratada nessa empresa, fui a primeira pessoa da equipe e a única mulher, basicamente. É, Todas as minhas experiências, assim, até eu chegar na Tribe, por incrível que pareça, eu sempre era a única mulher do time. Sempre. Na minha faculdade, eu era a única mulher da turma, no estágio também. Então, assim, sempre tive muita dificuldade, assim, nas equipes por conta disso, assim. Passei por muitas situações, assim, ruins, infelizmente, por causa desse ambiente, assim, que é muito masculino. Aí trabalhei um ano nessa empresa, mais ou menos, consegui desenvolver vários produtos lá dentro. Saí, fui para uma startup, que também é do ramo de energia, só que eles tinham um propósito um pouquinho diferente, né? Que eles queriam trabalhar com energia, eles trabalham ainda hoje, né? Eles existem, que é com energia renovável, né? Então, esses painéis solares e tudo mais. Aí fui para lá para
basicamente tomar a frente de desenvolvimento do produto e fiquei 2 anos nessa empresa, fazendo também um pouquinho de tudo. Lá eu tive que desenvolver outras habilidades, né? Eu antes trabalhava basicamente com código, né? Desenvolvendo em C, e acabou que lá, como era uma startup, era muito pequenininha, assim, nós éramos uma equipe de 5 pessoas. Eu tive que aprender a mexer com banco de dados, eu tive que aprender o que era front-end, o que era back-end, quais tecnologias a gente usava em cada uma e tudo mais. Então, assim, foi um mundo completamente novo para mim, porque eu nunca tinha tido esse tipo de experiência, só que como a gente tinha que desembolar essas coisas lá dentro, eu mexi com um pouquinho de tudo. E aí, durante essa experiência lá, eu comecei a gostar muito do back-end, assim, né? Comecei a mexer com PHP, com Ruby, e eu falei assim, nossa, esse mundo parece ser legal, parece ser divertido. As coisas eram muito mais fáceis de acontecer do que em C. Não sei se alguém já mexeu com C, mas C dá uma dor de cabeça, assim, dá uma raiva, assim, que dá vontade de jogar o computador pela janela. As coisas, nossa, ponto e vírgula, gente, ponto e vírgula. Putz, grila, que troço infernal, assim, esquece um ponto e vírgula, o troço não funciona de jeito nenhum. E aí comecei a mexer com PHP, com Ruby, eu falei, nossa, que coisa legal, tô gostando disso. E aí comecei a tentar aprender mais sobre o assunto, fui procurar cursos na internet mesmo, bootcamp, leituras. E em 2017, mais ou menos, eu decidi que eu ia dar essa virada na minha carreira. E foi, digamos, a primeira virada, que foi para sair dessa parte de embarcados para trabalhar com back-end. Aí eu fui para uma outra empresa que na verdade nem mexia diretamente com isso, mas foi uma oportunidade que eu vi assim, na época, e lá eu comecei a trabalhar com Python. Eu já tinha tido uma rápida experiência com Python, mas fui aprendendo assim no dia a dia, nas demandas que vinham para mim. E aí comecei a gostar de Python e tudo mais, e eu falei assim, olha, acho que é uma oportunidade de eu enveredar pelo mestrado. Desde que eu tinha feito a faculdade lá, eu falei assim, eu quero fazer mestrado um dia, mas eu nunca, senti assim, nossa, esse assunto é legal e tudo mais. Trabalhando com Python, comecei a trabalhar com análise de dados de uma maneira bem desestruturada, assim, eu nem sabia o que era isso na época, ninguém tinha me falado. E decidi que eu queria ir mais a fundo mesmo, assim, no conhecimento teórico da coisa. E aí foi quando eu decidi entrar no mestrado. Só que no meio do caminho, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar como desenvolvedora full stack. Então, né, mexer com front e back. Na época era uma oportunidade melhor para mim, assim, infelizmente uma coisa que aconteceu durante minha carreira é que eu tive, assim, as oportunidades que eu recebi, elas eram muito ruins, sabe? Geralmente as pessoas não valorizavam a minha experiência e tudo mais, então eu tive que batalhar muito nesse sentido. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar com desenvolvimento full stack e eu fui trabalhar numa fábrica de software. E aí, vocês já tiveram contato com fábrica de software? Sabe como é que funciona? Uma fábrica de software, assim, ela tem vários clientes. Então, cada cliente pode demandar alguma coisa. Eu quero um aplicativo. Eu quero uma plataforma, assim, para eu poder controlar o meu estoque, cadastro dos meus clientes, esse tipo de coisa. Então, cada um que chegar lá vai falar, eu tenho essa demanda, vocês podem fazer para mim? E aí a empresa, ela vai falar assim, beleza, nós vamos pegar esse teu projeto, vamos fazer para ti, e vai ter uma equipe responsável por isso. Então, quando tu está numa fábrica de software, tu tem que trabalhar com muitas, entre equipes diferentes, com tecnologias diferentes. Então, acabou que eu desenvolvi muito essa minha característica, assim. Então,
Nessa empresa eu trabalhei com C++, eu trabalhei com Ruby, trabalhei com Python, trabalhei com Java, trabalhei com desenvolvimento mobile, né, que é Android, iOS, e testes também, trabalhei com testes, fazendo testes para mobile. Então foi assim, muita coisa, aprendi muita coisa em pouco tempo, assim. Mas aí também essa experiência serviu para uma coisa, serviu para me dizer que eu não queria trabalhar com isso. Que eu não me adaptei. Eu falei assim, olha, eu quero trabalhar com Python. É o que eu gosto, eu descobri que é o que eu quero fazer na minha vida. E aí eu decidi que eu ia dar essa segunda virada na minha carreira, que era sair dessa parte de desenvolvimento full stack para trabalhar com ciência de dados. Aí eu decidi que eu iria dedicar 1 ano para estudar isso, que eu queria conhecer a fundo como é que funcionava a tecnologia, o que as pessoas precisavam saber. E aí foi o ano de 2019, basicamente, assim. Eu estudei o ano inteiro. E aí, no final do ano passado, eu conheci a Tribe e tudo mais, e conheci a Gabi, que vocês já tiveram a oportunidade de conversar, né? E aí, conversando com a Gabi, a gente entrou em sintonia, assim, e isso é uma outra coisa que é a primeira vez que aconteceu na minha carreira, assim, eu nunca tive uma chefe mulher, sempre foram homens. E aí a dinâmica é completamente diferente, assim, né? Até a questão de você se sentir confortável para relatar, né, as situações, para relatar, assim, as demandas, para combinar as coisas, né? E aí, eu e a Gabi, a gente, assim, super entrou em sintonia. E aí, eu vim trabalhar na Tribe, então, em março desse ano, assim. E aí, tô aqui desde então, trabalhando como cientista de dados. Só que aqui, né, você sabe, a gente tem um pouquinho mais de 1 ano de existência, então tem muita coisa que a gente está construindo ainda. Tem muita coisa que a gente precisa estruturar internamente, que a gente precisa fazer acontecer. Então, a gente não tem, assim, digamos, uma super estrutura, né, de dados aqui dentro. Por isso que eu falei, assim, que eu entrei como cientista, mas eu faço um pouquinho de tudo. Porque hoje em dia, eu mexo com a parte de engenharia de dados, que é basicamente estruturar todo o nosso pipeline. Então, a gente tem que... Toda a nossa infraestrutura, ela está na nuvem, né? Ela está num desses serviços, né? Que nem AWS, Google e tudo mais. Então, a gente tem que conhecer várias ferramentas, como é que elas funcionam, para que elas servem, conseguir estruturar tudo isso para a gente, digamos assim, ter a base para que ciência de dados de fato aconteça. Depois que a gente tiver essa base, que a gente consegue colocar a camada de ciência de dados. Que aí é basicamente pegar os dados e aquela questão toda, né? Eu quero tentar prever alguma coisa. Aí, baseado nos dados que a gente tem, a gente vê se a gente consegue responder e a gente vai construir modelos que vão nos dizer se a gente consegue prever ou responder essas perguntas. Então, eu estou numa camada anterior a essa, ajudando, né? Não só eu, tem outras pessoas no time que também estão comigo fazendo isso. E, além disso, tem muitas coisas da época de desenvolvimento que eu ainda tenho que fazer. Então, por exemplo, a gente precisa... vocês já viram API? Algumas sim, outras não, né? Então tá. A API nada mais é do que uma forma de a gente conseguir se comunicar com os serviços, né? Então, assim, eu tenho... vamos pensar assim, eu tenho o Gmail. Vamos pensar o Gmail, né? Eu quero automatizar alguma coisa. A Google, ela fez uma API que é basicamente o quê? Eu vou comunicar com o Gmail através dessa API. Então, eu vou falar, eu quero fazer uma requisição para conseguir pegar os e-mails que estão lá no meu e-mail. Então, tu vai se comunicar com eles através dessa forma, que é a API,
para poder fazer alguma coisa com essa informação. Eles vão te devolver, né, através da API, devolve a informação, e aí vocês podem, eu quero só saber quantos e-mails que eu tenho na minha caixa de e-mail, sei lá, um exemplo bobo. E então hoje meu trabalho também envolve muito dessas questões de desenvolvimento, que é conseguir comunicar através de várias APIs para a gente ter acesso a várias informações de serviços, de ferramentas que a gente tem aqui dentro. Então, acaba que esse meu lado de desenvolvimento, ele também, hoje, eu acabo utilizando isso. E eu considero, pelo menos na parte de ciência de dados, quem tem um background em desenvolvimento, quem, né, já programa alguma coisa, seja front ou seja back, eu considero um passo assim que a pessoa já sai um pouquinho na frente, sabe? Para poder fazer isso, porque tem que mexer, né? Eu quero fazer algum código ali, né? Tu vai usar um Python da vida, um R da vida, para poder montar um código que vai fazer alguma coisinha para ti. Então, se tu já tem essa experiência, eu considero que tu já tá um passo à frente, assim, das outras pessoas, né? Mas nada impede de qualquer um lá estudar e aprender como é que funciona. Então, hoje meu dia a dia envolve várias atividades e não só focado na parte de ciência. E acho que, assim, da minha carreira, assim, resumindo, assim, muito rápido, foi isso que aconteceu. E aí, se vocês quiserem fazer perguntas específicas aí sobre momentos, situações, ou saber um pouco mais sobre algum projeto que eu participei, tem muita coisa, realmente, assim. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento lá em 2011, foi quando eu fiz o meu primeiro estágio. Então, assim, tem bastante história aí no meio que eu posso compartilhar com vocês. Legal demais, Bruna. Eu fiquei super empolgada com essa parte de ciência de dados, engenharia de dados. Atualmente eu estou vendo o módulo de front-end e já estou percebendo já que não é uma coisa assim que eu acho tão legal assim, mas quando eu começo a pensar nessa parte do que o cientista de dados trabalha, eu acho bem legal. Débora quer fazer uma pergunta? É uma pergunta com relação à sua etapa ali na fábrica de software e em desenvolvimento também, que eu penso muito em trabalhar em fábrica por essa questão de muitas coisas diferentes, né, e entrar em contato e aprender várias coisas. Mas assim, eu vi que para você não foi uma coisa que encaixou. E assim, o que eram mesmo os pontos negativos? O que você não gostava? Se era a linguagem, se era muita comunicação com o cliente, muita restrição, esse tipo de coisa. Beleza. De fato, assim, eu fiquei pulando muito de projeto em projeto, assim, porque às vezes aconteceu, por exemplo, um dia, eu estava num projeto que eu estava mexendo para um cliente e aí acabou meio que minhas demandas, assim, e eu falei, tá, vou ver se tem mais alguma coisa para fazer. Aí falaram assim, Bruna, tem um projeto aqui que tá precisando de gente, porque tem alguns bugs aqui, o cliente precisa que arrume isso e tal. Aí eu falei, beleza, só que eu tava mexendo com uma linguagem, né? Eu tava mexendo, acho que era Python, e o projeto do cliente era em Ruby. E aí tem que dar um shift, assim, na cabeça, né? Então, desde conseguir instalar, né, todo o projeto no computador, dependências do projeto, entender o projeto, e a gente sabe que, não sei se vocês já estão tendo essa dificuldade, assim, mas se tu pega um código teu, tu entende. Aí tu pega o código do coleguinha, fica assim, né, tipo, não tá documentada, aí tu fala assim, meu Deus, o que a pessoa quis fazer aqui? Por que a pessoa não escreveu só uma linha para identificar o que está acontecendo? E aí eu ficava muito tempo tendo que ficar instalando coisas no computador, tentar entender projeto, até eu conseguir de fato sentar
e programar alguma coisa. E aí, em vários momentos, assim, eu também não sentia liberdade, eu não sentia liberdade para conseguir fazer algumas coisas, algumas mudanças. É basicamente assim, ó, tenho o problema X, você tem que sentar ali e resolver o problema X. Morreu. Sabe, qualquer coisa a mais ou a menos não dá para fazer, assim, tem que respeitar muito as demandas. Então, eu senti assim que o meu lado criativo, ele estava meio que morrendo, assim, sabe? E aí eu falei assim, isso aqui não me conectei com isso. E aí foi uma coisa que eu decidi que eu não queria mais fazer. Então, foi quando eu tomei essa decisão de sair, assim. Mas eu tenho amigas que trabalham com isso e elas adoram, assim, sabe? Tipo, que trabalham na TW, né? Que a TW é uma grande empresa, assim, que mexe com consultoria e tem essa mesma dinâmica, né? De equipes, de projetos, de clientes. Claro que numa escala muito maior, assim, são projetos que duram às vezes anos, né? Então a pessoa fica com aquele projeto ali durante anos e ela sabe tudo sobre aquele projeto. A empresa que eu estava, ela era bem menor, então assim, acabava que as coisas, elas não eram um pouco mais dinâmicas, né? Eu não conseguia ficar só com o cliente, só com o projeto. E aí foram coisas que eu fui, tipo, me sentindo meio que um gato pingado, assim, e não funcionou para mim. Bruna, tem uma perguntinha aqui no chat da Carol, se você já chegou a trabalhar como freela e se sim, como foi a sua experiência? Olha, assim, o mais perto, assim, freela oficialmente não. Eu até tentei uma época, mas não me senti confiante para fazer freela. O mais perto que eu cheguei foi no início desse ano. Na verdade, é um projeto que eu estou entregando amanhã. Que é um projetinho que envolve até sistemas embarcados. Mas, assim, foi um escopo bem diferente, assim, sabe? Não fui eu que defini o preço, não fui eu que, que negociei, assim. Eu só falei assim, olha, tem essa demanda, eu consigo fazer, mas, assim, era um preço meio que já fechado. Então, assim, é uma dinâmica um pouco diferente de freela mesmo. Mas eu nunca cheguei a fazer, não. Sobre o seu trabalho na Tribe, como que é trabalhar na Tribe como cientista de dados e que tipo de demanda você tem atualmente? Você falou um pouquinho sobre estruturar, né, antes de trabalhar com a ciência de Uhum, dados em si. Como que é esse uhum. processo? Sim. Tem muita coisa aqui acontecendo internamente, que nem eu falei. Eu cheguei no time, tinha a Gabi e mais uma pessoa só. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda. A primeira demanda, a mais urgente de todas, quando eu cheguei aqui, era realmente a gente ter um pipeline de dados, que é falar assim, beleza, eu estou coletando os dados, mas de que forma? Né? Que forma eu estou fazendo isso? Aí, beleza, eu coletei os dados, o que eu faço com esses dados? Armazeno onde? Por que eles estão armazenados dessa maneira? Depois que isso está feito, né? Então, beleza, o que nós vamos fazer com esses dados? A gente tem um tanto de dado aqui, nós vamos tratar eles para fazer o quê? Para responder o quê? Para ajudar quem? Uma dor que a gente tem aqui dentro é que as pessoas amam planilhas, elas amam o Excel. E isso, para a ciência de dados, é um horror. Isso é o fim do mundo. Porque planilha é uma coisa assim que todo mundo mexe, não tem histórico. O que mexe? Mudou a célula lá, X? Quem que mudou? Ninguém sabe. Aí, mexendo no negócio, muda os cálculos, né? Aquela coisa, o pessoal adora fazer os negócios. Atualizou uma célula, atualizou tudo. Aí quebrou tudo. Pronto, morreu o negócio. Então, assim, planilha é muito difícil para a gente. Então, o que a gente quer é justamente mudar esse mindset nas pessoas, né? De que, assim, beleza, vamos coletar isso de uma forma estruturada, vamos colocar num banco de dados. Aí a gente trata os dados da maneira que deixa mais democrático possível, né? Que todo mundo tenha acesso, que todo mundo possa ir lá e fazer
usar um SQL para poder visualizar da maneira que precisa. Então, a gente tem uma dor muito forte em relação a isso no momento, mas a gente conseguiu já estruturar um pipeline, assim, que a gente considera que tem uma certa robustez. Então, a gente já está conseguindo estruturar muita coisa, já está conseguindo fazer vários tratamentos e disponibilizar isso para as várias equipes que a gente tem aqui dentro. E, principalmente, criar dashboards, né, que as pessoas possam acessar e ali fique fácil de elas visualizarem as métricas que elas precisam, né? Então, todo dia, assim, a gente tem os vários times, né? Principalmente os times de aprendizagem, né? Que vocês têm um contato maior no dia a dia, né? Então, todos os dias eles olham, abrem esses dashboards, olham as métricas para ver o que precisa melhorar, o que é ponto de atenção, né? Olha, teve um conteúdo que não foi legal, por que não foi legal? O que nós podemos fazer para melhorar? Então, assim, é uma coisa que é super recorrente, todo dia a gente está olhando para isso, então a gente já está bem encaminhado nesse sentido. Outras demandas que aparecem, né, para mim, então são coisas que nem eu falei, tem uma ferramenta nova que a gente precisa coletar algum dado para fazer alguma análise. Então essa conexão, né, às vezes aparece para mim para eu poder fazer. Que mais aparece? Análises assim, eu gostaria de analisar como é que está a questão do processo seletivo. Será que o processo seletivo tem algum viés embutido? Né? Por que às vezes tem turmas, né? Assim, tem turmas que tem mais mulheres, isso considera, não sei se vocês têm esses dados, né? Mas assim, tipo, turma 6 teve um percentual maior de mulheres do que turma 7. Por que isso aconteceu? Né? Tá tendo alguma quebra no nosso processo que a gente não está conseguindo visualizar? Então, aparece essas demandas de tentar analisar os critérios, de tentar analisar as notas, de tentar analisar que mais? Os projetos que vocês fazem. Então, tá aparecendo muita questão de análise, mas o pesado do meu dia a dia ainda está sendo tratar os dados. É conseguir pegar tudo que a gente coleta e tentar transformar ele de várias maneiras diferentes para deixar isso o mais democrático possível aqui dentro. Legal, Bruna. Tem mais umas perguntinhas aqui no chat. Até, meninas, se vocês quiserem levantar a mão e falar, fiquem à vontade. A Carol Andrade, ela tá perguntando no seu dia a dia como a única mulher nas equipes. Se você sentiu algum preconceito ou boicote por conta dos colegas. Como que foi a sua experiência sendo a única mulher numa equipe masculina? No início foi muito difícil, porque eu era muito inexperiente e eu tinha um medo natural de qualquer coisa que eu falasse as pessoas retrucassem na hora, sabe? Então tu fala alguma coisa, as pessoas não te dão um crédito e aí tu se retrai automaticamente. Então no início foi muito difícil. Eu passei o meu primeiro emprego aqui em Belo Horizonte, aconteceu isso semanalmente. Eu tinha um colega que ele era mais experiente que eu, assim, fato, mas eu não sentia abertura para poder falar as coisas, para propor as coisas, então assim foi bem difícil assim. E até que como assim, era uma equipe que estava responsável pelo desenvolvimento de alguns produtos, a gente tinha muitas reuniões, né, de concepção, de apresentação do andamento das coisas. Então, em várias reuniões, eu fui basicamente como se fosse assim, é como se eu tivesse transparente assim na reunião, sabe? Ninguém me perguntava nada, ninguém queria saber a minha opinião. Então foi muito difícil, assim, essa primeira experiência ela foi bem traumatizante, até que aconteceu uma coisa que eu falo assim abertamente, até que um dia o dono
da empresa me chamou para falar que ele admitia que ele tinha sido machista. E aí, quando o dono da empresa, né, te chama para falar isso, é um choque, porque assim, se dá conta de que tudo que pensava que estava acontecendo realmente é o que estava acontecendo. E o segundo é que, né, fica aquela sensação assim, beleza, e agora? Que vai acontecer aqui dentro para isso não acontecer mais, né? Então, foi bem difícil, mas foi tudo aprendizado, né? Para não voltar a acontecer, ou pelo menos assim, diminuir. Nas outras empresas que eu trabalhei também aconteceu bastante, assim, sabe? De várias coisas que eu fazia, assim, elas acabarem sendo questionadas, assim, mas assim, não é aquele questionamento assim, de que a pessoa quer contribuir, né? É um questionamento de realmente ela falar assim, olha, não, isso aí não tá bom e a minha ideia é melhor, né? Foi mais nesse sentido. Então, foi assim, geralmente os motivos que me fizeram sair das empresas envolvia algum tipo de machismo ou situação onde eu fiquei super desconfortável, sabe? Onde eu fiquei super constrangida. E aí eu falei assim, olha, eu não quero continuar aqui, eu quero procurar um outro lugar. E eu não tinha abertura, né? Que nem eu falei, como eu não tinha outras mulheres trabalhando comigo, eu não sentia abertura para chegar para o meu chefe e falar, olha, aconteceu essa situação aqui, o que nós vamos fazer? Porque a pessoa não consegue identificar, né, que isso aconteceu assim, então tu tem que falar para ela que isso aconteceu e não ter um apoio interno, assim, né, para discutir essas coisas foi muito difícil. Então, por isso que eu falo assim que essa minha experiência com uma chefe mulher, assim, ela foi muito transformadora para mim, porque pela primeira vez eu consigo me sentir confortável e à vontade para falar sobre essas questões, para poder debater a respeito. Então, até aqui dentro da Tribe, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, a gente tá fazendo várias ações de diversidade, né? Então, até o grupo interno, quem está puxando, eu junto com alguns outros colegas, nós estamos puxando o grupo que vai abrigar todas essas questões de diversidade aqui dentro. Então, assim, foi um grande salto para mim, sabe? De uma pessoa que passou por situações para uma pessoa que finalmente está podendo ter algum tipo de protagonismo para fazer com que isso não aconteça com outras pessoas. Legal, Bruno. Tem uma pergunta aqui da Isabela no chat, que é uma curiosidade. A maioria dos forms da Tribe, eles são de perguntas descritivas. Como esses dados são processados? Vocês usam alguma automação para poder processar esse tipo de resposta? Ainda não. A gente poderia usar, sim, algum tipo de processamento, tem como, mas a gente não está usando isso ainda. O que a gente faz é basicamente assim, coisas mínimas, assim, seja assim, identificar minimamente quando alguma situação foi boa ou ruim, mas o serviço pesado ainda fica em cima do time de facilitação. Eles que pegam isso, que a gente processa minimamente para entender o sentimento bom ou o sentimento ruim do dia, né? Um passo natural para a gente, a partir talvez do final do ano ou início do ano que vem, é já aplicar algumas técnicas de NLP, que é basicamente processamento de texto, né? Para isso ficar um pouco mais automatizado e a gente fazer uma análise de sentimento, né? Identificar se o sentimento é bom, se o sentimento é ruim, esse tipo de coisa. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta sobre como você estruturou seus estudos em Python. Você falou que ficou um ano estudando, né? Como que foi? Você procurou um curso específico?
foi uma coisa meio que você foi fazendo bootcamp separados? Conta um pouquinho para a gente como você foi estruturando a sua carreira de back-end e como você foi aprendendo Python. Tá. Python, assim, eu aprendi Python primeiro focado em desenvolvimento web e pelas demandas que eu tinha no meu emprego, né? Lá no trabalho que eu tava. E aí, quando eu comecei a mexer mais focado em análise de dados mesmo, aí eu fui procurando, pesquisando na internet mesmo, assim, cursos. Não cheguei a fazer nenhum bootcamp específico. Procurei muito, assim, projetos no GitHub, sabe? Que nem projetos que tem análise exploratória, que o pessoal usa pandas, né? Que são bibliotecas focadas para essa parte de ciência de dados, scikit-learn, que já tem machine learning. E fui pegando exemplos e tentando reproduzir eles, sabe? Então, algum curso que eu vi, assim, nessas conferências de Python, né? Então, que o pessoal faz um workshop, assim, de um dia inteiro e fica gravado no YouTube, né? Então, fui olhando esses cursos, mas, assim, o que está me fazendo exercer mesmo essa parte, assim, que nem eu comentei, é que eu decidi fazer o mestrado. E aí a minha pesquisa, ela exige que eu faça toda uma parte de tratamento de dados, que eu faça toda a parte de machine learning e tal. Então, acaba que isso me forçou a ter que aprender de uma forma estruturada para desenvolver a minha pesquisa. Então, mas assim, não foi nada. Eu não fiz, assim, digamos, um curso específico para aprender isso, não. Foi meio que na necessidade, assim, eu quero fazer isso, como é que eu faço? Procura, pesquisa, aprende e aí faz, assim. Mas acaba que isso virou o meu dia a dia, né? Então eu sinto que eu continuo aprendendo no meu dia a dia pelas demandas que eu tenho. Eu tenho que fazer um tratamento específico. Então, eu tenho que pesquisar, faz assim, aí beleza, eu vou lá e faço. Então, eu acho que, pelo menos para mim, o que funciona é colocar a mão na massa. Assim, vou fazer um projetinho. Então, quando eu sento e faço um projetinho, é que eu sinto que eu consigo aprender. Se eu leio muito, para mim não resolve, não. Eu não consigo, sabe, o conhecimento parece que ele não encaixa, assim. Então, eu pego muito projetinho para fazer. Tem muita coisa que está no meu GitHub que eu deixei fechado por enquanto, porque são coisas que eu estou desenvolvendo, mas eu vou colocando tudo no meu GitHub. Todo projetinho que eu vou e faço, eu coloco lá, porque, primeiro, né, fica versionado, se acontecer qualquer coisa com o meu computador, eu não perco. E segundo, que vira um portfólio mesmo, né? Então, o que eu gosto mesmo é isso, pegar projeto e ir fazendo, assim, e ver o que vai dar. Legal demais. Marina tem uma pergunta, tá com a mão levantada. Oi, Bruna. Te Olá. agradecer, então, pela tua presença. Muito legal a tua fala, muito honesta, assim, a tua história. Queria te perguntar um pouco sobre essa experiência do mestrado. Queria saber o que te levou a fazer o mestrado, se tu tem mais o desejo da pesquisa ou mais o desejo de dar aula. E também como é que tu vê, assim, essa questão acadêmica, porque algumas pessoas acham que a academia às vezes é muito atrasada, não acompanha a velocidade das tecnologias. Outras pessoas já acham que é um lugar legal para você aprofundar os conhecimentos. Então, queria saber como é que foi a tua experiência enquanto acadêmica. Sim. Olha, realmente, assim, infelizmente, não tem como a universidade ela seguir a velocidade das tecnologias. É muita coisa em muito pouco tempo.
muita coisa eu aprendi durante as minhas experiências nas empresas, assim, sabe? De mexer com linguagem, com frameworks. E é impossível, sabe? É muita coisa mesmo, assim. Então, não vejo, assim, a universidade sendo um lugar que vai te dar essa abrangência, sabe? Ah, eu vou aprender a mexer com XYZ. O que me levou de volta pro mestrado foi que eu senti, assim, eu formei em 2014 e eu senti que para eu atuar na área de ciência de dados, eu precisava relembrar coisas assim que eu vi em 2008, que são coisas assim básicas de cálculo, sabe? Derivada, integral, era coisa que eu tinha 10 anos que eu não via. Estatística, né? Vários modelos estatísticos, como é que funciona matematicamente falando as coisas, né? Ah, beleza, eu vou lá usar um algoritmo que vai prever alguma coisa, mas eu senti a necessidade de entender o que estava acontecendo. Aquela implementação que foi feita no código, o que aquilo representa matematicamente falando, né? Que basicamente ciência de dados acaba indo muito para esse lado. Então foi a grande motivação que me fez voltar foi relembrar, eu consegui relembrar e preencher gaps na minha formação mesmo, que eu acabei não tendo durante a faculdade. Durante, assim, essa minha experiência do mestrado, eu até pensei em enveredar pela pesquisa, porque tem muita oportunidade e assim, os grandes problemas que a computação hoje ela quer resolver, elas envolvem muita pesquisa. Então, se pegar algumas empresas famosas, assim, né, tipo Google, Netflix, elas todas, dentro delas, DeepMind, elas têm áreas específicas para quem pesquisa computação, porque elas têm problemas muito específicos que elas querem resolver. Então, até pensei em enveredar. A minha área de pesquisa, ela é fairness, é justiça nos modelos. Então, basicamente, trabalha muito com essa questão de viés. Então, tem vários exemplos que são famosos na computação, né, de tecnologias que elas... É muito óbvio que elas, sabe, a equipe não foi diversa, ela não foi devidamente testada, é impossível pensar, mas a própria tecnologia, ela reproduz um preconceito que a gente vê na sociedade. Então, a minha área de pesquisa é muito envolvendo isso, sabe? É entender os vieses que os algoritmos podem ter. Então, é um assunto que está bem em voga hoje em dia, né? Tá super em discussão. Então, tem muitos problemas da computação que podem seguir por esse caminho. Mas, não sei se eu vou querer continuar nessa área da pesquisa acadêmica. Aula, eu já descobri que não é para mim, não gosto de dar aula, não funciona, não sinto que eu consigo reproduzir meu conhecimento da forma adequada. E eu tive muitas experiências ruins nesse sentido, então não quero que outras pessoas passem pela mesma experiência. E é uma coisa que assim que eu defender o mestrado, eu não sei se eu vou fazer um doutorado ou não. Gostaria de fazer, mas é muito focado em pesquisa mesmo, talvez para resolver problemas muito específicos da computação. Débora, tá com a mão levantada. Desculpa, só agradecer mesmo a resposta e dizer que achei muito legal o tema da pesquisa. Já vi muito falar sobre isso, então. Muito interessante, Valeu. bem legal. Obrigada. Nada. Não, eu ia aproveitar também que você está falando essa questão de universidade, pesquisa e sobre você conhecer de verdade o que está acontecendo por trás das análises, né? E perguntar assim, o que você acha assim desse hype todo de ciência de dados e que assim o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas aprendem
estudando um tanto de coisa, aprende bem superficial, aprende as bibliotecas, aprende quais as funções chamar para fazer o quê, mas não sabe, né, a matemática por trás, a estatística e tal. Uhum. E às vezes eu acho que isso parece assim, vai dar um problema, porque vai começar a fazer um tanto de coisa errada, né, análise errada. E aí, como é que você acha aí? Você acha que as pessoas deveriam ter um pé mais na universidade para seguir para essa área? Ou como é que poderia estudar? É, ciência de dados realmente. Ela tá. Já tem um tempinho que ela tá bombando, assim, né? E, e ela ficou muito famosa, assim, porque justamente várias pessoas que trabalham com pesquisa, elas sentiram que ciência de dados poderia ajudar elas nas suas pesquisas, né? Ah, eu preciso fazer uma análise ali, então vou usar. Eu acho, assim, cada um tem a sua... se sente melhor de uma maneira, assim, né? Para mim, no caso, eu senti que daria mais certo se eu já tinha uma vontade de fazer um mestrado, uma coisa que tinha ficado lá do final da minha formação. Então, eu senti que era uma oportunidade de eu voltar a preencher alguns gaps e já fazer um mestrado. Tem muitas pessoas que eu conheço que são excelentes profissionais, que fazem muita coisa na área de dados e elas estudaram sozinhas. Mas elas reconheceram que elas tinham que aprender, mais a fundo sobre determinados assuntos. Então elas pegaram livros, artigos e aprenderam, e elas são assim pessoas que eu tenho como referência. Que eu falo assim, nossa, essa pessoa ela já fez isso, isso e aquilo e contribui para a comunidade open source e dá palestras e faz, né, vários artigos aí em Medium. Então assim, e são pessoas que elas não foram para a universidade, elas não fizeram curso de computação, nem nada do gênero. Só que elas foram atrás e reconheceram que elas tinham que preencher alguns gaps para atuar nessa área, sabe? Então, eu acho que vai muito da necessidade de cada um, assim. Eu sinto que realmente para certas coisas é bom ter um conhecimento sobre o que está acontecendo por baixo, né? Então, por exemplo, você fazer machine learning e decidir, eu quero aplicar um modelo de regressão logística. O que é regressão logística? O que aquilo ali está te respondendo, sabe? Tem lá uma função matemática que te diz o que é. Então, assim, nesses quesitos eu acho super importante a pessoa saber o que é uma regressão logística e se ela tivesse que às vezes não precisa fazer na mão, né? Mas se alguém perguntasse para ela o que é uma regressão logística, ela sabe que envolve alguns conceitos matemáticos, que os conceitos são A, B e C, esse tipo de coisa, sabe? Então, vai muito realmente do que a pessoa acha que é necessário para ela, assim, mas não considera essencial, ela tem que estar dentro de uma universidade fazendo uma determinada pesquisa para fazer isso acontecer, não. Mais alguém tem alguma pergunta para a Bruna? Marina tá com a mão levantada da última vez? Era da última vez, desculpa. Ô, Bruno, uma última pergunta, então. Que conselho que você dá para quem está interessado em trabalhar com ciência de dados? Ou para quem está mudando de carreira e está buscando esses caminhos aí? Ou para qualquer pessoa mesmo que está interessado em trabalhar nessas áreas de tecnologia? Sim. Assim, bom, para tecnologia em geral, assim, eu acho que é importante que nem acho que tu mesmo comentou, né? Tu tá tendo essa experiência no módulo de front e viu que talvez não seja para ti. Eu acho que a gente tem que experimentar, sabe? Eu experimentei várias coisas assim
que nem eu falei, assim, eu fui mudando muito durante a minha carreira, porque eu fui experimentando. Eu achei que, né, eu comecei com uma coisa, trabalhei com isso durante um tempo e vi que não era para mim, né? Então fui mexer com outra coisa. Eu tenho coisas assim que eu sei que eu não gosto de jeito nenhum. Front-end é uma delas. Front-end, assim, não me pede para fazer front-end, que eu não vou fazer front-end. Eu tenho um bloqueio com front-end, gente. Eu não sei programar nada de front-end. Se vocês chegar aqui e falar, Bruna, me ajuda com esse código JavaScript, eu falo assim, gente, não, não. Outra coisa que eu trabalhei é Java. Java é uma outra linguagem que, assim, eu tenho um ódio de Java que é absurdo, assim, eu não gosto de Java. Mas foi experiências que eu fui pegando, assim, teve uma época que eu achava, eu vou aprender Java porque eu acho que todo mundo pede. Aí eu fui lá, mexi, aprendi e vi que não funciona para mim, assim. Então, acho que a gente precisa experimentar para saber se aquilo ali vai dar certo ou não, sabe? Então, eu sei que é difícil falar assim, não tenha medo né, de se candidatar para uma vaga, de falar que você pode, que você quer aprender, que você pode aprender. Às vezes dá certo, às vezes não dá, sabe? Então, eu fui para essa fábrica de software e lá descobri que não era para mim, sabe? Mas foi importante para mim. Ao mesmo tempo que eu aprendi muita coisa e tiveram várias pessoas que tiveram paciência de me ajudar, de me ensinar, foi importante para minha carreira entender que aquilo ali não ia funcionar para mim. Para a área de ciência de dados especificamente, como é uma coisa que nem tá em hype, então realmente tem muita coisa na internet, assim, várias análises e que o pessoal faz, então é bem fácil de achar e tentar mesmo pegar um projetinho, tentar reproduzir aquele projetinho. Às vezes, eu vou tentar fazer uma coisa levemente diferente para ver se eu consigo fazer. Então, acho que as dicas que eu dou envolvem muito realmente assim colocar a mão na massa, assim, porque é o que funciona para mim. E eu sempre falo, né, por exemplo, que nem hoje eu atuo nessa área. Então, assim, se alguém precisar de qualquer tipo de ajuda, né, para falar assim, Bruna, tem algum livro que tu indica para eu ler? Tem algum tipo de artigo? Tem algum tipo de repositório que tu acha legal? Eu super indico, né? Pode entrar em contato comigo. Mas envolve muito, assim, tentar não ter medo de se expor. Muitas, assim, eu bati a cara, assim, na parede várias vezes, mas para mim foi importante, assim, para chegar nesse momento da minha carreira, nesse momento da minha vida, e finalmente me sentir realizada, sabe? Sentir que eu estou num lugar que as pessoas me valorizam, e que eu posso desenvolver o meu trabalho da maneira que eu sempre desejei. Então, é difícil, assim, porque foi muito complicado chegar até aqui, mas eu acho que a gente só vai saber o que funciona mesmo, se aquilo ali é o nosso caminho, se a gente tentar mesmo. Tem que tentar. Beleza, é isso aí. Muito obrigada, Bruna. Alguém tem mais alguma pergunta? Já é meio-dia, gente. Já são meio-dia. Meu estômago já tá me chamando também aqui daqui a pouquinho. Eu acho que é isso então, Bruna. Foi muito bom conversar com você. Foi muito bom escutar todas essas suas experiências, até as que não deram muito certo. Isso é muito importante para a gente que está começando agora, sabe? Perceber que o mundo não vai ser sempre flores e acolhedor e maravilhoso para a gente mulher na tecnologia. E é isso. Tudo de bom para você. Muito obrigada, meninas que participaram, meninas que organizaram. Foi muito legal esse bate-papo. E quem tiver interesse em conversar com a Bruna, eu postei vou mandar o LinkedIn dela aqui para vocês, se alguém quiser. Eu acabei de. Tenho LinkedIn e no Slack. Eu não tenho acesso ao Slack de vocês. Só se vocês me chamarem
para conversa mesmo. Aí se eu tiver alguma coisa mais urgente, pode me chamar lá pelo Slack, só achar meu nome lá. E qualquer outra coisa, gente, se vocês precisarem de ajuda, menos para front-end, tá? Para back-end eu ajudo. Para o módulo de ciência da computação que vocês vão ter, eu ajudo. Mas qualquer outra dúvida aí, se tiver outras perguntas, às vezes lembrou de alguma coisa, né, como é que foi tal coisa, fiquem super à vontade para me chamar, e se quiser a gente pode entrar no Zoom, tranquilo, viu? Beleza, é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação. Bons estudos para todas vocês aí de tarde. E a gente se vê por aí. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês, viu? Até mais.